Olá, estamos nos reencontrando depois de alguns dias. A gente foi surpreendido por essa pandemia e passamos alguns dias sem contato e agora estamos retomando esse estudo de uma forma remota, pela internet. A gente não sabe até onde vai essa questão do vírus, portanto, até que se tenha uma definição a respeito, a gente vai ter que fazer as nossas aulas dessa forma. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma certa dificuldade, vamos ter falhas, mas a gente vai, com muita fé em Deus, tentando aos poucos nos familiarizar com essas novas ferramentas e, e tentando colocar os conhecimentos de forma possível para que vocês possam ir assimilando, mesmo que de longe. Ok? Vamos relembrar. A gente iniciou esse ano, o nono ano, começando falando de quanto é importante esse conhecimento adquirido nesse ano para o decorrer de todo o ensino médio. Muita vai ser estudada, muita coisa ainda vai ser vista, mas o que a gente para você é que que se desenvolve nessa etapa, ele é fundamental para os estudos. No ensino médio e para quem for seguir pelas áreas das ciências, mais ainda. Então, para hoje, eu quero colocar para você alguns pontos importantes a respeito do nosso primeiro conteúdo. Conteúdo que fala da radiciação, né? O estudo dos radicais. A radiciação ele é um conteúdo que se estuda desde lá as séries iniciais do Fundamental 2, desde que vocês estudam os conjuntos numéricos, mas ele vai ganhando, ele vai encorpando com o decorrer dos anos e ele chega, vamos dizer assim, ao seu ponto extremo do conhecimento aqui no nono ano. Tudo que se precisar de radicais no decorrer dos anos que se seguem, eles vão ter como base, como suporte, o que você aprendeu aqui, agora. Conhecimento que é aplicado não só na matemática, mas também em outras áreas, principalmente a física. A química, em algumas situações, vamos dizer, mas principalmente na física. Então, os processos que nós estudamos, desde a definição até as operações e passando pelas propriedades, a gente vai tentar dar uma revisada, uma pincelada geral, para que os que porventura estejam
não conseguiram pegar naquelas aulas que a gente teve inicialmente, vê agora. Então, a radiciação, ela é uma operação que surge, né, da potência, da potenciação. Assim como todas as operações, elas surgem de uma operação já pré-existente, como as operações adição e subtração são operações inversas, né, simultaneamente. A adição é a inversa da subtração e a subtração é a inversa da adição. A multiplicação e divisão também são operações inversas. A gente costuma dizer que uma prova a outra, né? Uma ratifica a outra, né? Confirma a outra, confirma a veracidade da outra. A radiciação, ela vem surgir. Vale lembrar para você, a potenciação, ela surge, ela é um caso particular da multiplicação. Ela surge de uma multiplicação de fatores iguais. Quando você tem produto e que todos os fatores desse produto eles são iguais, você pode escrever esse produto de uma forma mais simples, de uma forma mais sintetizada, que é a radiciação, é mais conhecida como raiz. Então, como você pode ver, observar nesses exemplos, né, você tem raiz cúbica de 27 igual a 3. Por que a raiz cúbica de 27 é igual a 3? Porque se você pegar, lembrando que esse símbolozinho ele advém de uma letra, da letra R, da inicial da palavra radical. Eu coloquei isso aí em sala de aula. Eu acho que eu coloquei isso aí em sala de aula, mas a título de curiosidade você pode pesquisar e ver que ele é um pedaço da letra R. Depois foi acrescentado esse tracinho vertical só para se sobrepor aí ao número que fica, vamos dizer assim, dentro da raiz, que é o radicando. Esse númerozinho menor que aparece fora do radical é o índice, né? E o radicando, como eu falei. Então, quando você tem aí a raiz cúbica de 27, quando ele diz que é igual a 3, ele está dizendo que 3, se você pegar 3 e elevar a esse númerozinho que está fora, o índice, 3 elevado ao cubo, aí no caso do material ele não aparece, mas já dando a informação, 3 elevado ao cubo, né? E se você resolver isso, né, todo mundo já sabe, vai dar um produto de 3 fatores iguais a 3, que daria, no caso, 27. Seria 3 vezes 3 vezes 3, que daria 27. Embaixo aparece o radical sem o índice. Se você observar, ele está sem o índice. Vale lembrar que quando não tem o índice, né, o índice é 2, e a gente chama de raiz quadrada. Então a raiz quadrada 16 é igual a 4. As raízes quadradas, elas são mais simples porque elas vêm sendo estudadas desde lá o 6º ano, né? Então, por que a raiz quadrada 16 é igual a 4? Porque se você pegar 4 e elevar ao quadrado, elevar 2, né, que é o índice, seria um produto de 2 fatores iguais a 4, 4 quadrado, que dá 16. Da mesma forma, segue os outros exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque se você pegar... Na verdade, como que você faz para descobrir a raiz de um índice qualquer de um número? É procurar um número
que elevado aquele índice seja igual ao que está aqui dentro. Então, no caso específico, por exemplo, raiz cúbica de 8. Se você pegar esse 2 e elevar ao cubo, né, fazendo essa conta, você que vai ficar um produto de 3 fatores iguais a 2, 2 vezes 2 vezes 2, e isso daí vai dar 8. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Certo? Da mesma forma, com a raiz quarta de 81. Seria a potência, né? 3 elevado à quarta potência, 3 elevado ao índice, 4, né? Que daria 4 fatores iguais a 3. Né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O que acontece? E isso aí eu falo desde o 6º ano. No caso desse segundo, 16 igual a 4. 4 ao quadrado dá 16. Né? E você não pode multiplicar 4 vezes 2. Porque muito dos erros, o que eu falo sempre lá, muito dos erros que se comete é multiplicar a base pelo expoente. Os erros principais que se comete quando se vai se resolver uma potência. Da mesma forma como que 2 elevado ao cubo não é 3, né? Que se assim fosse daria 6, estaria errado. Da mesma forma que 3 na quarta potência não é 12, não é 3 vezes 4. Lembrando que quem faz isso, você lembra que eu falei, que eu sempre falo, quem faz isso ganha o passaporte do inferno quando morrer, não é? Bom, dando sequência, como eu falei, os termos do radical eles são 3, o índice, que é esse númerozinho pequeno que fica aí fora do radical, o radicando, que fica dentro, e o resultado da operação, da radiciação, que é a raiz, que é esse número, no caso indicado aí de forma genérica por raiz, a gente lê raiz enésima, o índice, a gente usa sempre a terminaçãozinha ésima, a palavra ésima é um termo matemático, raiz enésima de A igual a B. Isso vai ser verdade se você pegar o B, elevar ao N e o resultado dessa potência der o A, ou seja, der o radicando. Certo? Dando sequência. E como eu falei, quando a gente trabalhou em sala, que o mais importante, vamos dizer assim, até mesmo que a própria definição, né, a definição lógica, a definição é importante, mas o mais importante desse estudo são as propriedades que envolvem os radicais. Por quê? Porque com essas propriedades você vai ter atalhos, né? Lembra do que a gente fala em sala? Quando eu disse para você, lembra, em matemática, a palavra propriedade, você tem que entender isso como um atalho, ou seja, um caminho mais curto entre você e a solução de um determinado problema. Quantas propriedades existem na matemática? Ninguém sabe. Dezenas, centenas, milhares. Quantas eu tenho a obrigação de saber? Também não sei.
O que eu posso dizer aqui, você tem que saber o máximo possível. E qual é o máximo possível? O máximo possível vai ser a quantidade de vezes que você aplicou essa propriedade e conseguiu fixar ela na cabeça. Se eu não souber uma propriedade resolver um problema, vai. Existem outras saídas sem usar a propriedade, mas como eu falei, a propriedade é o atalho, é o caminho mais curto. E isso numa prova, num teste,